Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos primeiros episódios da série de terror e comédia de 2022, chamada Wandinha. Alerta de spoilers a seguir. A protagonista da série é uma garota peculiar chamada Wandinha Adams. Apesar de ter apenas 13 anos, a menina quase não demonstra emoções e tem uma estranha obsessão pela morte. Ela também é famosa por só usar roupas pretas e góticas, o que todos acham muito estranho. Na primeira cena, Wandinha chega à escola com um olhar assustador no rosto. Dentro do seu armário, ela encontra o seu irmão Pugsley, amarrado com uma maçã na boca. Quando ela o empurra para fora, de repente, Wandinha tem uma visão em que vê quem torturou seu irmão. Aqui ficamos sabendo que ela não é uma criança normal. Wandinha tem a capacidade de ver o passado e o futuro de uma pessoa apenas a tocando. Quando descobre que um grupo de valentões da equipe de natação está por trás disso, ela entra na sala de natação com 2 sacos cheios de piranhas. Em seguida, ela solta casualmente as piranhas sedentas de sangue na piscina. Enquanto os valentões correm horrorizados para salvar suas vidas, Wandinha deixa claro que ninguém implica com o seu irmão, apenas ela. Passando para a próxima cena, somos apresentados aos pais de Wandinha, Mortícia e Gomes Adams. Os dois estão fartos das travessuras da filha e decidiram mandá-la para a prestigiada escola Nevermore. Acontece que todos os alunos dessa escola têm habilidades sobrenaturais e recebem lições sobre como controlá-las. Mortícia e Gomes também são ex-alunos da mesma escola, o que indica que eles também têm superpoderes. Enquanto isso, um caminhante embarca em uma jornada solo pela floresta perto da escola Nevermore. Infelizmente, após alguns minutos, uma criatura desconhecida o ataca e acaba com ele. Mais tarde, o xerife local encontra o corpo mutilado e começa a inspecionar a área. Surpreendentemente, ficamos sabendo que esse terrível assassinato não é o primeiro do gênero. Houveram vários incidentes semelhantes nos últimos tempos. Em seguida, Wandinha chega à escola e conhece a diretora, Larissa Wins. Ela a apresenta a sua colega de quarto, Enid, uma lobisomem que é o oposto de Wandinha em todos os aspectos imagináveis. Enid é uma garota simpática com decorações de cores vibrantes em seu lado do quarto, enquanto Wandinha é mal-humorada e adora tudo que é preto e gótico. Mais tarde, Enid dá a Wandinha um grande tour pela escola, apontando os principais grupos da escola: Fangs, Furs, Stoners e Scales. Fangs são os vampiros, Furs são os lobisomens, Stoners são as górgonas com cobras na cabeça e Scales são as sereias, que têm a capacidade de manipular as pessoas. Enid também lhe mostra a garota mais popular da escola, Bianca Berkeley, uma linda sereia, e o seu ex-namorado, Xavier Thorpe, um artista da morte que pode transformar seus desenhos em realidade. Enquanto isso, quando a família Adams parte em seu carro, Gomes libera o Mãozinha, uma mão viva e cortada. Mãozinha é encarregado de vigiar a sua filha. No dia seguinte, Wandinha entra na aula de esgrima, onde enfrenta a impressionante Bianca. Depois de um pouco de troca de golpes, as garotas terminam com pontos iguais, então decidem tirar suas máscaras e lutar até que alguém tire seu sangue primeiro. Logo, uma batalha brutal começa, com as duas se igualando passo a passo. No entanto, no final, Bianca acaba saindo vitoriosa quando faz um pequeno corte na bochecha de Wandinha. Mais tarde, quando Wandinha sai da enfermaria depois de ser remendada, ela é quase esmagada até a morte por uma gárgula de pedra que cai. Por sorte, o artista da morte, Xavier, chega bem a tempo e a empurra para fora do caminho. Pouco tempo depois, Wandinha retorna ao seu quarto, mas suspeita que alguém a está observando. Por isso, ela vasculha o quarto e acaba encontrando a mão da Mãozinha. Percebendo que isso é obra de seus pais, Wandinha ameaça a mão para que seja leal a ela. Caso contrário, ela o trancará em uma gaveta. Aterrorizado, Mãozinha jura ser fiel. Devido à brincadeira da piranha de Wandinha, ela tem que fazer sessões de terapia obrigatórias. Assim, a diretora a leva para sua sessão de terapia em Jericó, uma pequena cidade fora de Nevermore. Ela conhece a sua terapeuta, mas não se abre sobre nada. Em vez disso, ela tem outra ideia em mente. Ela pede licença para ir ao banheiro e foge pela janela. Ao sair, ela acidentalmente tropeça em um homem. De repente, ela tem uma visão em que testemunha a morte desse homem. Aterrorizada, ela vai a uma cafeteria próxima. Lá, ela encontra o filho do xerife, Tyler, que também é barista. Tyler está tendo alguns problemas mecânicos com a máquina de café. As instruções estão em italiano, mas felizmente Wandinha sabe ler em italiano. Ela conserta o aparelho sem esforço e em troca pede uma carona até o ponto de ônibus mais próximo. Mas antes que Tyler possa responder, de repente um trio de valentões vestindo fantasias de peregrinos chegam à loja e a provocam. Wandinha tenta ignorá-los, mas quando não aguenta mais ela revida e os derruba com facilidade.
Depois de um tempo, a diretora Larissa chega à loja com o xerife e percebe a confusão. Enfurecida, ela repreende Vandinha antes de levá-la para longe da cidade. No caminho para a escola, eles passam por um terrível acidente de carro. A vítima é o mesmo homem que Vandinha viu em sua visão. Mais tarde naquela noite, ela toca uma música assustadora em seu violoncelo na varanda do dormitório. É noite de lua cheia e vários lobisomens podem ser ouvidos uivando. No entanto, Enid, que também é lobisomem, revela que não está com eles porque não consegue se transformar. Enquanto isso, Mãozinha aparece no quarto de Tyler e pede que ele ligue para Vandinha. Embora apavorado, ele obedece e os dois começam a conversar por vídeo. Vandinha pede a Tyler para encontrá-la na festa da colheita no dia seguinte, alegando que será divertido. No entanto, ela só quer fugir da escola. Na feira, vemos Larissa vigiando Vandinha com um falcão. Apesar disso, a adolescente consegue alcançar Tyler. Os dois quase escapam do local, mas nesse momento, Vandinha tropeça em um de seus colegas de classe, Rowan. Ele imediatamente corre para a floresta e quando Vandinha o toca, ela tem uma visão. Rowan foi brutalmente atacado até a morte por alguém. Aterrorizada, ela muda de ideia e vai atrás dele para lhe dar a notícia. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Rowan usa sua habilidade de telepatia e a prende no alto de uma árvore. Ele então revela que a sua mãe, uma poderosa vidente, previu que Vandinha destruiria a escola Nevermore há 25 anos. Por isso, Rowan acredita que precisa matá-la antes que algo ruim aconteça. Ele então começa a sufocá-la telecineticamente, mas de repente um monstro enorme salta, despedaça a Rowan e desaparece no ar. Vandinha fica de pé sobre o seu corpo mutilado e vê a ilustração que a sua mãe supostamente fez dela. Logo depois, policiais liderados pelo xerife começam a procurar o corpo de Rowan, mas não conseguem encontrá-lo. Como era de se esperar, o xerife não acredita na declaração de Vandinha sobre um monstro que atacou Rowan e acha que foi um aluno de Nevermore. Um policial interrompe a conversa deles e, surpreendentemente, vemos Rowan, que está bem vivo. Quando Vandinha chega ao seu quarto, ela percebe que sua colega de quarto, Enid, está muito preocupada com a competição da Copa Poe, um jogo anual de passeio de barco. Mais tarde, ela tenta falar com Rowan, mas a diretora Larissa a informa que ele foi expulso por um motivo que ela não pode contar. Como resultado, Vandinha volta ao plano B e pede a Mãozinha para ficar de olho em Rowan. A cena então corta para ele, que chegou na estação de trem com a Mãozinha seguindo-o de perto. Depois de observar os arredores, ele se dirige secretamente ao banheiro e muda sua aparência para a de um homem mais velho. Infelizmente, Mãozinha perde o rastro dele e não percebe essa transformação. Mais tarde, o velho se transforma na diretora Larissa e revela que ela é, na verdade, uma metamorfa que por algum motivo está encobrindo o assassinato de Rowan. Sem opções, Vandinha se aventura na floresta para procurar as pistas do assassinato de Rowan. Ela é acompanhada por Tyler, que está perseguindo seu pai. Depois de um tempo, ela encontra os óculos de Rowan e, ao pegá-los, tem uma visão. Na visão, ela vê um livro roxo, de onde Rowan tirou o desenho. Sem perder tempo, Vandinha confronta o professor da classe sobre o livro, e ele revela que ele pertencia a uma antiga sociedade estudantil chamada Nightshades. No entanto, a sociedade foi dissolvida há muito tempo. Depois da escola, Vandinha entra sorrateiramente no quarto de Rowan para procurar o livro. Ela encontra uma máscara debaixo da cama dele, mas antes que ela possa sair, Xavier chega. Acontece que ele é o colega de quarto de Rowan. Vandinha rapidamente se esconde embaixo da cama, e nesse momento, Bianca também chega para visitar o seu ex. Ela ouve a conversa dos dois e descobre que Bianca está planejando derrotar Enid na próxima competição da corrida de barco. Por isso, assim que retorna ao seu quarto, Vandinha decide ajudar Enid participando da competição para que elas possam derrotar Bianca. No dia seguinte, Vandinha e Enid se preparam para a competição. Como não há regras, Bianca usa isso ao seu favor. Há 4 equipes e o jogo consiste em remar o barco até um destino e voltar. Quem for o primeiro a chegar à linha de chegada, sem ser derrubado no lago, é declarado vencedor. Quando a competição começa, Bianca dá dicas a um dos seus amigos, que está pronto para sabotar os outros barcos. A amiga, que se revela uma sereia, mergulha no lago e destrói um dos barcos, eliminando a equipe. Felizmente, Vandinha e Enid estão preparadas e, com a ajuda do Mãozinha, conseguem capturar a sereia. No entanto, durante a competição, Vandinha tem outra visão. Dessa vez, ela vê uma versão loira de si mesma, e essa versão lhe diz que ela é a chave. Confusa, Vandinha volta à realidade apenas para descobrir que a equipe de Bianca está liderando a corrida. Sem vontade de desistir, ela e Enid decidem jogar sujo. Elas usam os métodos desonestos de Bianca contra ela e finalmente vencem a competição. Mais tarde, a equipe vencedora é homenageada pela diretora Larissa, que entrega a Enid o troféu.
No entanto, Wandinha não consegue suportar a atenção, então ela encontra consolo com Edgar Allan Poe, um ex-aluno da escola Nevermore. De repente, ela vê um símbolo embaixo do livro da pedra que ele está segurando. É o mesmo símbolo que estava gravado no quadro que Rowan lhe entregou antes de ser atacado até a morte. Wandinha resolve rapidamente uma série de enigmas gravados no livro e encontra uma pista, que é estalar 2 vezes. Quando ela estala 2 vezes, de repente um corredor secreto se abre, revelando uma câmera escondida. Lá, Wandinha encontra com sucesso o livro de Rowan, do qual ele havia arrancado a foto. Ela coloca o livro em sua mochila, mas antes que possa prosseguir, alguém joga um saco preto sobre a sua cabeça. Pouco depois, quando o saco é retirado, ela se vê cercada por Bianca, Xavier e mais alguns alunos, que são membros do clube Nightshades. Acontece que, embora o grupo tenha sido dissolvido anteriormente, a diretora Larissa o reintegrou secretamente. Xavier pede a Wandinha que se junte ao grupo, mas ela se recusa e vai embora. Na cena seguinte, vemos a diretora Larissa anunciando o festival anual, no qual os alunos de Nevermore terão que se misturar com as pessoas normais, trabalhando ao lado delas em seus estabelecimentos. Quando chegam à cidade, Wandinha diz a Xavier que o seu colega de quarto pode ter sido assassinado. Este último não acredita que Rowan esteja morto porque ele foi apenas expulso. Apesar disso, Wandinha lhe mostra o desenho que a mãe de Rowan fez. Xavier dá uma olhada de perto e revela que o homem na foto é, na verdade, o fundador de Jericó, Joseph Crackston. Algum tempo depois, Wandinha decide se voluntariar no Mundo dos Peregrinos, o lugar que guarda a história da cidade. Lá ela conhece Eugene, um garoto com quem havia feito amizade no clube da apicultura. Os dois imediatamente começam a conversar e a observar os arredores. Logo, os alunos são abordados pela senhorita Arlene, a zeladora. Ela lhes dá um tour e fala sobre alguns dos artefatos mais queridos de Joseph Crackston. Wandinha descobre que eles têm ferramentas agrícolas originais, utensílios de mesa e até mesmo um pinico da família. Ela quer trabalhar lá, mas não pode porque o local está sendo reformado. Em vez disso, todos vão trabalhar na confeitaria para distribuir brownies e bolos para os turistas locais. Mais tarde, Wandinha, com a ajuda de Eugene, entra sorrateiramente no quarto da família Crackston. Ela encontra uma pintura da antiga casa de reuniões que inclui a garota da sua visão. Pouco tempo depois, ela também encontra o livro que a garota estava carregando. No entanto, quando Wandinha percebe que as páginas estão em branco, ela suspeita que seja uma falsificação. Nesse momento, a zeladora Arlene chega e a pega. Wandinha pergunta sobre o livro original e Arlene, hesitante, revela que ele foi roubado no mês passado. Mais tarde, Tyler e Wandinha se reencontram na cafeteria. A última pergunta sobre Joseph Crackston, e Tyler revela que o que sobrou da casa de reunião original está na floresta. É praticamente uma ruína, e os viciados em metanfetamina usam o local como ponto de encontro. Imediatamente, Wandinha e Mãozinha entram na floresta em busca da casa de Joseph Crackston. Eles acabam a encontrando e se deparam com um sem-teto, mas o Mãozinha o sufoca e o afugenta. De repente, Wandinha tem uma visão. Dessa vez, ela viaja 400 anos para o passado. Vemos a garota loira que ela encontrou na visão anterior. Há aldeões que estão cercando a garota e a chamando de cria do demônio. Logo, Joseph Crackston surge da multidão e a chama de Good Adams. Ele a acusa de ser uma bruxa e a condena a morrer em um celeiro repleto de outros acusados, inclusive a sua mãe. Por sua vez, Good também os acusa de roubar as suas terras, massacrar inocentes e roubar-lhes o espírito pacífico. Enfurecido, Joseph a encara por um tempo e incendeia o celeiro. Good tenta libertar a sua mãe, mas todos os seus esforços são em vão. Finalmente, quando não há mais esperança, ela foge por um alçapão. Enquanto isso, Wandinha observa tudo isso no celeiro. Good logo corre até ela e afirma que Joseph não cessará a sua cruzada até que tenha matado todos eles. Com essa revelação, Wandinha acorda da sua longa visão e explica tudo ao Mãozinha. De repente, eles veem o mesmo monstro que matou Ron à espreita atrás deles. Wandinha corre atrás dele na chuva, mas não consegue acompanhá-lo. Por isso, ela segue as pegadas que, estranhamente, começaram a se transformar em pegadas humanas. Isso revela que o monstro é, na verdade, um ser humano. Nesse momento, ela encontra Xavier e lhe conta o que viu. Ele quer dar uma olhada nas pegadas, mas a chuva já as lavou. No dia seguinte, todos se reúnem na praça da cidade para a inauguração de uma nova estátua, dedicada a Joseph Crackston. Wandinha toca uma música com a banda da cidade, enquanto o prefeito e Larissa anunciam a estátua. No entanto, o desastre acontece quando Mãozinha, de acordo com as ordens de Wandinha, coloca a estátua em chamas. Enquanto os outros fogem horrorizados, os olhos de Wandinha brilham de vingança enquanto ela toca rapidamente o violoncelo. Mais tarde, a diretora Larissa ataca Wandinha, suspeitando que ela tenha causado o incidente. No entanto, a adolescente nega ter feito qualquer coisa,
e em vez disso confronta Larissa por se recusar a reconhecer as verdades sangrentas e racistas sobre as quais a cidade foi fundada. Naquela noite, o Homem Sem Teto é atacado pelo monstro e a sua câmera começa a tirar fotos do incidente. Momentos depois, o xerife e a sua equipe chegam às ruínas da floresta e encontram o Sem Teto morto. Eles descobrem imagens da sua câmera que podem revelar o rosto do culpado. Depois de revelar as fotos, o xerife vê o rosto do assassino, o monstro dos pesadelos. Obrigada por assistir. Se você quiser que eu continue essa história, comenta aqui embaixo, se inscreva e deixe seu like.